MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você. O MP no Rádio desta semana fala de um tema relativamente novo para a área do direito, mas que é comum em diversas famílias brasileiras, a chamada multiparentalidade. Você sabe o que é isso? Sabe que hoje é possível que uma pessoa reconheça judicialmente que tem duas mães ou dois pais, por exemplo? Para falar mais com a gente sobre isso e esclarecer algumas questões a respeito, nós recebemos hoje o Procurador de Justiça Américo Machado da Luz Neto, do Ministério Público do Paraná. Doutor Américo, começando pelo básico, afinal, o que é a multiparentalidade? Bom, de início, só agradecendo o convite e para explicar a multiparentalidade, seria bom fazer um breve histórico do caminho de como ela chegou ali, né? Lá por 1985, eu estava em Foz do Iguaçu e era promotor da Vara de Família. E naquela época, a única paternidade que era reconhecida era a consanguínea genética biológica, a do pai de sangue que falava. E era uma ação muito difícil de ser promovida, tanto pelo Ministério Público, pelas partes que queriam saber quem era o pai de uma criança, porque só havia um teste sanguíneo, de sangue de compatibilidade. Pegava o sangue da mãe com o filho e o alegado pai. E verificava se havia compatibilidade do sangue dos três. Então a única resposta que havia naquele laudo era pode ser pai ou não, ou pode não ser. Não tinha uma precisão? Não havia precisão nenhuma. Quer dizer, então, se o resultado era não, acabava a ação ali. Se era sim, você partia para uma prova maluca de se a mãe era honesta, se o namoro era sério, se na época não era uma época digital, então era foto, cartas, tentava se provar aquela relação exclusiva na época da concepção, a relação sexual. E como era uma coisa entre quatro paredes, era muito difícil. As decisões, as sentenças, eram tudo na base do achismo. Quer dizer, eu acho que é, acho que não é. E era insatisfatória, sempre não havia uma precisão nenhuma. Pouquinho tempo depois surgiu o DNA, que é um exame preciso. Até eu já estava em Curitiba, também na Vara de Família, e até o Dr. Rui Piloto, que é o médico pioneiro dessa área, ele trouxe essa novidade. Daí chegou, não, vai ter um exame que vai dizer 99,99% que é o pai. Então daí foi uma tranquilidade nessas questão de paternidade. E até nessa época, eu me lembro de um caso bem emblemático que surgiu lá na Procuradoria, que a gente na promotoria na época, né, que a gente atendia as partes. Um dia chegou uma mãe lá, vamos dar o nome de Dona Maria, porque eu nem me lembro o nome dela mesmo, porque faz tanto tempo. E ela contou uma história meio assim, fora do comum. Ela disse, eu era solteira, gostava muito do João, namorava ele, não sei o quê, tivemos relações, fiquei grávida e ele fugiu no mundo, quer dizer, ele foi embora. E tinha o Zé, que era uma pessoa até que gostava de mim, eu não gostava muito dele, mas para minha filha não nascer sem pai e eu ser mãe solteira, eu resolvi casar com ele. Tá. Então ela falou que esse fato ocorreu, ela manteve relações com o Zé e disse que o pai era ele obviamente registrou, acreditou, casou com ela, e isso já fazia 9 anos. Daí eu falei, o que a senhora quer? Ela falou assim, não, eu vim aqui para arrumar a paternidade da minha filha. Eu falei, como arrumar? Não, é que o João reapareceu na minha vida e não sei o quê, que a gente está se acertando e eu quero fazer uma família com ele. Eu falei, e o Zé? Não, o Zé não vai ficar fora, né? Eu queria mudar o nome do pai ali na certidão. Tirar o que tinha registrado. Por João. Por João. Então tá.
relembrando, naquela época não havia ainda essa toda a teoria da socioafetividade, do pai de vínculo afetivo, tal. Só havia o pai consanguíneo de coração. Daí a juíza chamou, naquela audiência inicial que tem no fórum, tanto a Maria e o João José. E até me lembro que ficou uma situação bem constrangedora, porque a juíza chegou e falou assim, chegou o Zé e falou assim, a gente vai resolver a tua situação. Eu falo, como? Eu falo, não, a gente vai tirar o nome, vai fazer um DNA, vai provar que o filho, a menina realmente é filha do João, e vamos tirar teu nome de lá, você não vai ter que se preocupar com herança, pensão, não sei o quê, e parte para o divórcio e resolve a tua situação. A resposta dele até foi bem inusitada. Ele chegou assim, não, quanto a Maria, até depois que ela fez comigo, nem quero mais nada com ela. Mas a menina é minha filha. Quer dizer, faz 9 anos que eu tenho um relacionamento amoroso com ela, é Dia dos Pais, aniversário. Foi o pai que criou a menina. O pai que criou, então ele... Quer dizer, tanto ela, na visão da menina, o único pai que ela conhecia era ele, e ele falou, eu não quero fazer DNA nenhum. Eu quero continuar sendo pai dela. E a juíza chegou, não tem condição, quer dizer, a lei fala que o pai de verdade é o do DNA, o de sangue, não sei o quê. E ele ficou indignado com aquela situação. E eu me lembro que não havia solução naquela época para você partir para acertar aquela situação. O máximo que eu consegui, como promotor na época, foi eu conseguir a visita, que ele mantivesse ainda um vínculo com ela queria ter o vínculo com ele. Então foi apesar dele uma pessoa que não seria pai da menina, ele pelo menos teve o direito de visitar como todo fim de semana e manter aquele contato com aquela menina. Logo depois desse caso, que eu me lembro muito bem, começou a surgir essa teoria da socioafetividade. O que seria a socioafetividade? É o que popularmente se chama o pai ou a mãe de coração, aquele que cria, que não é biológico, que não é de sangue. E um dos que criou os precursores dessa teoria foi o ministro Fachin, que hoje está no Supremo Tribunal Federal, que até é gaúcho, mas sempre viveu em Curitiba, sempre teve ligação aqui com Curitiba. E ele criou essa teoria justamente para esses casos que a lei não dava uma solução satisfatória para essas questões. Doutor Américo, então é possível que uma pessoa hoje tenha mais de um pai ou mais de uma mãe? O biológico e esse do coração, como o senhor disse? Então, essa teoria surgiu depois de começar a haver conflitos. Porque a partir que surgiu aquele pai do coração, a mãe do coração, aquele que cria, as ações iam para a justiça e o juiz escolhia qual que é melhor, qual que é pro menor, qual que prevaleceria. É o pai, o biológico, a mãe biológica ou do coração. E aí começou a haver essa opção. Chegaram assim, não, por que não ter 2 pais, um biológico e um afetivo de coração, ou 2 mães, no caso, biológicas? Porque toda essa teoria parte da proteção do menor. Quer dizer, então, qual é a melhor proteção? Que ele vai ter em alimentos, vai ter em herança, assistência material. Então, se ele pode ter, quer dizer, 2 pais registrados no seu registro, ou 2 mães, então, por que não? Quer dizer, necessariamente você não precisa excluir, porque antes as decisões eram excludentes, quer dizer, qual que nós vamos ficar, qual que vai ser mantido. E a partir daí não, quer dizer, surgiu um caso em Cascavel, depois surgiu em Rio Grande do Sul, recentemente o Supremo disse que elas podem coexistir essa paternidade do coração com a biológica, e essa teoria, como se disse no início, é nova, ela está se desenvolvendo, mas sempre no sentido de
que há uma igualdade de filiação, quer dizer, nenhuma prevalece sobre a biológica, não é melhor que a afetiva. Mesmo porque a própria biológica ela é afetiva, quer dizer, é difícil você ter o pai e a mãe que não seja afetivo biológico de sangue. Então as duas são afetivas, só que então para evitar de ficar diferenciando qual que seria melhor foi criada essa teoria que parte de que a pessoa pode ter dois pais ou duas mães, no caso. E hoje, então, efetivamente, a pessoa pode ter nos próprios registro civil? Não, tem. A própria... Você pode ter, nessa sentença do juiz, quando ele diz assim que a paternidade biológica e essa afetiva é criada no registro civil e a pessoa até tem acréscimo de nome composto. Quer dizer, então pega o nome do biológico, o nome do afetivo e faz um nome um pouco maior. Mas na certidão de nascimento, por exemplo, vai lá ficar registrado e é identificado quem é o biológico, quem não é ou não? Não, o registro até antigamente era complicado porque havia só um espaço. Então hoje o próprio cartório adaptou para a questão de ter esse vínculo ancestral materno, paterno e para não haver diferenciação, porque a lei não permite que haja uma discriminação, porque até antigamente havia aquela questão de filiação é legítima, é ilegítimo, é legitimado, não sei o quê. Então ela nem discrimina, esse é biológico, esse é afetivo, coloca os nomes lá, os dois, e tem dois pais. Vai aparecer no registro da pessoa dois pais ou duas mães, conforme a situação, que são várias situações concretas de como foi colocado de alguém casado que tem uma... o caso que o senhor citou aí da Dona Maria. Não, é bem ilustrativo. Então tem também aquela mulher solteira que vai para um casamento com alguém casado, que depois cria o filho do primeiro casamento. Então aí teria a mãe biológica e essa mãe que criou e essa mãe biológica não precisa ser ruim. Ela não precisa ser. Sim, claro. Ela pode visitar a criança, então ela não precisa assumir da existência nem há porque apartar se existe, inclusive, uma relação. Uma relação, quer dizer, às vezes a relação de visita, de contato mais assim, permanente dela com o filho, não afasta que aquele filho goste também da madrasta, ou do padrasto, no caso. Sim. Então, na prática hoje, tanto o pai ou a mãe quanto o filho podem requerer na justiça para o reconhecimento de um segundo pai, uma segunda mãe? O caminho normal é a ação judicial, quer dizer, você entrar com a ação judicial porque é uma questão complexa, delicada, que envolve às vezes psicólogo, pedagogo, assistente social, para ver toda aquela relação parental, familiar que existe ali, que é uma coisa complicada. Em que pese o Conselho Nacional da Justiça ter feito um provimento recente que ele permite você reconhecer essa paternidade socioafetiva direta em cartório, sem excluir a biológica. Então, teoricamente, você teria uma multiparentalidade, quer dizer, você está indo no cartório reconhecer aquela socioafetividade, ela é cheia de requisitos, essa ida ao cartório, quer dizer, então, tem que ter concordância do pai biológico, às vezes do menor, que tem mais de 12 anos. Então, eu acho mais correto a sentença, porque se trata com... E pela via judicial. Porque se trata com juízes e promotores especializados em família, tem uma equipe de apoio técnica lá na vara de família, porque no cartório parece que você está indo fazer uma escritura e às vezes não funciona, porque os requisitos que são feitos lá, até tem uns que não são muito corretos, que diferença de idade, concordância. Perfeito. Esse tema é muitíssimo interessante, doutor Américo, e muito novo. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos de um tema tão ainda novo e polêmico. Obrigado pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio.
Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41 3250 4469. Até o próximo programa. Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná com o apoio da FEMPAR.